Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamonier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, graduei em Física pela Universidade Federal de Goiás. Enfim, você digita aqui no YouTube, tem uma série de vídeos eu fazendo contribuições originais para a ciência, e eu tenho um vídeo que eu provo para vocês que eu faço parte daquela quarentena mais produtiva da história, os anos miraculosos. Só 3 cientistas no mundo tiveram isso, anos miraculosos. A quarentena mais produtiva da história, Isaac Newton, Albert Einstein e Leverson Lamonier, que sou eu. Tem um vídeo aqui que eu explico isso, enfim, a comunidade científica do Brasil me conhece, então eles mesmos confirmam essa minha afirmação. Enfim, o que eu vou falar nesse vídeo também é uma contribuição original. Isso daqui é uma contribuição original para a física como uma explicação original da teoria da relatividade especial de Albert Einstein. Eu estou colocando aqui teoria econômica quântica que eu deixo aí, tá? Mas basta vocês olharem e só focar nesse quadro aqui, tá bom? Aqui são que eu tenho várias teses originais em várias áreas do saber, principalmente na economia. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, basta você olhar nesse quadro, é uma explicação original da teoria da relatividade especial de Albert Einstein. Então, o que eu vou explicar aqui? Eu vou provar essa tese de Einstein considerando números inteiros negativos para V, para esse valor V da velocidade lá da massa relativística. E aí, eu fazendo isso, você consegue visualizar matematicamente eu variando essa velocidade v, aproximando essa velocidade v da velocidade c da luz. Então, veja bem, olha que coisa sensacional. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, basta vocês olharem nesse quadro. Bom, vou ser bem objetivo. E você consegue ver fisicamente essa teoria da relatividade especial de Einstein nos nossos carros. Nos nossos carros. Você visualiza aquilo lá também. Então, veja bem. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, nós temos essa equação de Einstein. mc ao quadrado. E esse c vale 1, que é a velocidade limite da luz. Porque realmente não existe uma velocidade maior do que a da luz. Eu também vou explicar aqui. Porque acima da velocidade da luz é como que essa massa m, a massa relativística, essa conta matemática, ela é 1 dividido por um número imaginário. Então, se você calcular de fato, usando números imaginários aqui, v valendo v positivo, mas maior do que 1, v valendo 2, 3, por exemplo, você vai cair, esse m vai cair em 1 dividido por um número imaginário. Mas, por exemplo, quando v é 2, isso cai no número imaginário. Mas esse número imaginário para v igual a 2 é diferente para v igual a 3. E, portanto, você tem uma massa relativística 1 dividido por um número imaginário menor do que, para 2, né? Menor do que 1 sobre o número imaginário quando v é igual a 3. Só que número imaginário, você não consegue comparar. Número imaginário, você não compara o número imaginário. Por exemplo, 5i, não dá para você comparar com 3i. Como conceito dos números imaginários, lá dos números complexos. Tá? Beleza, então vamos lá. Então, isso daqui é muito interessante, porque isso aqui é originalidade para a física. Então, essa aqui é a equação de Einstein, né? Essa daqui é a equação de Einstein, mc ao quadrado. Esse m é a massa relativística. C é a velocidade limite da luz, que vale 1. Então, essa massa relativística, ela é essa equação matemática, m0 dividido por esse termo, por essa raiz quadrada. Esse m0 é a massa de repouso. Então, o que é a massa de repouso? Imagine um carro. O carro ele tem a massa dele, fixa. Certo? É a massa fixa dele. Quanto vale o peso de um carro? Sei lá, vamos colocar em 1000 quilos. Então aquilo é a massa de repouso, que vale m0. E quem que é essa massa relativística m? É a massa do carro quando ele começa a variar.
a velocidade dele. Então, quando o carro começa a variar a velocidade dele, é como que aquela massa do carro também está variando. Está ficando mais pesado o carro. Então, quando você aumenta a velocidade do carro, essa massa de repouso, veja que ela é proporcional, mas ele tem a massa do carro, 1000 kg. Mas quando o carro começa a aumentar a velocidade, é como que aquela massa daquele carro também vai ficando maior. E aí você precisa o quê? De mais gasolina para você aumentar a velocidade do carro, não é isso? Quanto maior é a velocidade do carro, mais gasolina ele gasta, mais petróleo ele gasta, não é isso? É. Isso é a relatividade restrita de Einstein, ou relatividade especial de Albert Einstein. Sabia? Então vamos lá. Então agora eu vou explicar isso matematicamente. Certo? Então novamente, quando você pega um carro, tem a massa dele, 1000 quilos, aí você acelera o carro. À medida, quanto menor a velocidade do carro, menos gasolina ele gasta, não é? É. Mas à medida que ele está aumentando a sua velocidade, é como que aquela massa que vale 1000 quilos, ela vai aumentando, vai ficando mais pesado. E aí o carro precisa também de mais petróleo para aumentar a velocidade dele. E o carro começa a gastar muito mais petróleo em alta velocidade do que em baixa velocidade. É como que a massa dele vai ficando maior. Ele precisa de mais petróleo para ele ter uma velocidade maior, enfim. Isso é a relatividade especial de Albert Einstein. Porque você tem a relatividade geral que tem a ver com a gravidade. A relatividade especial tem a ver com a questão da velocidade, entender a velocidade da luz. Então vamos lá, você tem essa equação. Então tem isso daqui, beleza. Só que eu vou considerar os números inteiros, negativos. Conceitualmente, os números inteiros, na forma conceitual de números inteiros, o menos 3 é menor do que o menos 2, que é o menor do que menos 1, que é menor do que 1. E 1 vale C, a velocidade limite. Então essa velocidade de menos 3 é menor do que menos 2, que é menor do que menos 1, que é menor do que 1. Então isso aqui, visualmente, você vê matematicamente isso acontecendo. Essa velocidade variando. Essa é menor, essa já é maior, essa daqui já é um pouco maior, e essa daqui é a velocidade C da luz. Portanto, eu vou considerar V, que esse V dessa velocidade do corpo, um corpo material, um carro, por exemplo. É que eu quero aproximar um carro que tem uma velocidade V da velocidade da luz. Eu quero aproximar esse V da velocidade da luz. Então, quando isso aqui é 1, que é igual a 1, 1 menos 1, 0. Portanto, qualquer número dividido por 0 é infinito. Aí você tem essa massa infinita e, portanto, você tem uma energia muito grande. Ou seja, quanto mais você acelera um corpo próximo da velocidade da luz, é como que essa massa dele é muito grande e você precisa de uma energia gigantesca para aproximar aquele corpo da velocidade da luz. Então V vai valer esses números aqui, menos 3, menos 2, menos 1 e 1, porque eu quero colocar V próximo de 1, que é a velocidade C da luz. Então como que eu vou... Aí aqui que entra o artifício meu matemático. O que eu vou considerar? Menos 3 dividido por 1, porque qualquer número dividido por 1 é quanto? Ele mesmo, certo? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, não é? 3 dividido por 1, 3. Eu dividido por mim mesmo sou eu. Então, menos 3 dividido por 1 é como que eu vou considerar menos 3 como 70% da velocidade da luz. Por quê? Porque o menos 3 é menor do que o menos 2. Aí eu vou considerar menos 2 sobre 1 como 80% da velocidade da luz. Como 80% da velocidade da luz. Por quê? 80% da velocidade da luz já é maior do que 70% da velocidade da luz. Eu vou considerar menos 1 aqui como 90% da velocidade da luz, porque menos 1 dividido por 1 é quanto? É ele mesmo. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então eu vou considerar o menos 3 como 70% da velocidade da luz, que ele está mais longe da velocidade da luz. O menos 2 como 80% da velocidade da luz, então ele já está mais próximo da velocidade da luz. E o menos 1 eu vou considerar como 90% da velocidade da luz. Aí ele está mais próximo da luz. E aí eu vou considerar 1 sobre 1 como a própria velocidade da luz. Que aí é como que isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, essa massa vai para o infinito e, portanto, você tem uma energia infinita. Que é o conceito
da relatividade especial de Albert Einstein. E, portanto, eu vou dizer que a massa de menos 3, quando esse V vale menos 3, é menor do que menos 2, que é menor do que menos 1, que é menor do que 1. Certo? Mas ela está aumentando, entendeu? Porque menos 3 é menor do que menos 2, que é menor do que menos 1, que é menor do que 1. Mas essa massa está aumentando à medida que você pega um corpo, um carro qualquer, e tenta acelerar esse carro próximo da velocidade da luz, que é uma coisa gigantesca. E, portanto, a energia de M3, de menos 3, é menor do que a energia de menos 2, que é menor do que a energia de menos 1, que é menor que a energia de 1, onde essa energia igual a 1 ela é infinito. Por que é infinito? Porque esse V aproximou de C. Basta você olhar aqui, ó. Quando V vale 1, 1 dividido por 1 é 1. Tudo aqui é 1. 1 menos 1, 0. Portanto, qualquer número dividido por 0 é infinito. Só que quando você pega aqui menos 1 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado, isso daqui é 90% da velocidade da luz. Porque o menos 1, conceitualmente, ele é menor do que o 1. Quando você faz a leitura no plano cartesiano, os conceitos dos números. Então, que eu estou olhando também para o conceito dos números. Certo? E aí, isso é... E beleza, então você fala que a velocidade em menos 3 é menor que a velocidade de menos 2, que é menor que a velocidade de menos 1, que, portanto, a velocidade de 1 é aproximadamente a velocidade de ser da luz. Entendeu? Então, essa prova, ela não existe na literatura científica. Ela não existe. Então, é pura originalidade. E aí sim, você prova de forma concreta, você consegue ver visualmente esse corpo aproximando da velocidade c da luz, que vale 1. Matematicamente. Então, novamente, como que você enxerga isso no dia a dia? Imagine o seu carro. Pode fazer um teste com o seu carro. À medida que você está aumentando... O seu carro tem uma massa. A massa dele, 1000 quilos. Aqui, M0. É 1000 quilos. Todavia, à medida que você começa a acelerar esse carro, aumentar a velocidade desse carro, é como que esse M0 você tem uma velocidade relativística. É como que essa massa que vale 1000 quilos, ela está variando, ela está ficando maior. E aí, nesse caso, o carro começa a gastar mais gasolina, não é? Não é isso? Não é isso que acontece? É! O carro começa a gastar mais gasolina, porque ele precisa de mais petróleo para ele acelerar, para ter uma velocidade maior. Mas é como que aquela massa que vale 1000 quilos, ela está aumentando. Isso que você vai chamar de massa relativística, que é a massa variável. A massa de repouso é a massa fixa dele. E a massa relativística é aquela massa que está variando também com a velocidade. Então, quanto mais você aproxima o carro da velocidade da luz, é como que a massa dele está ficando muito maior e você precisa de uma energia muito grande para aproximar ele da velocidade da luz. Que energia é essa? Você precisa de muito petróleo. E aí o gasto é muito maior. É isso aí. Então é isso que é a relatividade especial de Albert Einstein, ou relatividade restrita. Porque ela está vinculada em você entender a velocidade da luz. Mas a relatividade geral está ligado à gravidade. Entendeu? Então isso daqui é pura originalidade. Isso não existe na literatura científica. Entendeu? Isso não existe na literatura científica. Então eu substituo isso aqui, esses números, tá vendo? Aqui, ó, nesse termo aqui. Eu substituo esses números nesse termo. Então isso é a forma correta de você entender, de fato, a relatividade especial de Albert Einstein. E aí eles falam velocidade maior do que a velocidade da luz. Vamos supor, quando V é 2, 3. Por exemplo, quando V é 2 e 3, eu fiz essa conta. Por exemplo, você tem... Para esse caso, por exemplo, quando V vale 2, que aí é maior do que a velocidade c da luz, que vale 1, é como que essa massa relativística ela vale 1 dividido por 1,73i, que já é um número imaginário. Quando V vale 3, essa massa relativística, isso vale 1 sobre 2,83i. O que você poderia dizer, Levis, então essa massa de o M2 ele é maior do que o M3. Beleza. Se você olhar objetivamente, você vai falar, o M2 é maior do que o M3. Só que é número imaginário, lá dos números complexos. E, portanto, números imaginários não tem como você comparar. Não dá para você comparar números imaginários. Entendeu? Ou eles é igual ou desigualdade, mas você dizer que um é maior do que o outro não pode.
E nesse caso, por isso que cai num número imaginário, e isso não que não existe, é algo que não existe. Portanto, não existe de fato uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Entendeu? Porque eu estou olhando conceitualmente os números. Então você precisa também olhar conceitualmente os números para você fazer isso daqui. Então isso daqui é uma prova original para a física, isso é uma contribuição original para a física, entendeu? Então isso não existia de fato na literatura científica. E eu estou fazendo essa revelação. É, não é lindo? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda essa prova científica. Tá vendo aí? É ou não é bonito? Então isso é pura originalidade. Por isso que eu falo, eu, Levas Faria Lamonir Costa, eu faço parte dessa quarentena mais produtiva da história, junto com Isaac Newton e junto com Albert Einstein. Isso mesmo, né? A comunidade científica, basta olhar a minha história científica que as pessoas vão dar razão para mim. É verdade. Então tenho várias contribuições para a ciência, contribuições originais, que não existem na literatura econômica. Só que eu não estou postando no YouTube. Eu não fiz essa postagem em revistas especializadas. Eu não fiz essa postagem em revistas especializadas. Eu estou deixando no Facebook, no Instagram, no YouTube e manuscrito. Falou, pessoal. Obrigado.